Então vamos sentar, né? E abrir lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. E vamos crescer bastante no conhecimento da palavra até o final deste ano, meditando nesta carta. Posso ler? Versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a quê? A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios? O que estava acontecendo com a igreja? Então a igreja estava com muitas divisões, falta de amor. Eles estavam fazendo uma enorme confusão em questão dos dons espirituais. A igreja estava sendo instruída por Paulo a ter ordem no culto, né? Como ter um culto com raciocínio, com inteligência. Essa carta também mostra, conforme nós vamos ver, que a sabedoria humana, ela não tem condições de conhecer as coisas de Deus se não for por revelação. Nós vamos ver que a sabedoria humana, aquilo que a mente humana produz, é loucura diante de Deus. Então Paulo escreve essa carta para tratar de todos esses assuntos. E no versículo 1 nós já falamos que Paulo se identifica como alguém chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, né? Ele endereça essa carta à igreja, aos santificados em Cristo, ali no versículo 2. O que é santificado em Cristo? Então, nós já falamos isso. A santificação tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto de Deus. Nós aceitamos Jesus Cristo, Deus nos separa. Ser santificado é ser separado. Então Deus nos separa em Cristo. Nós somos santificados por Deus e postos em Cristo. Então quando Deus olha para nós, Ele nos vê como santos. Você vai ver que Paulo escrevia aos santos da igreja tal, aos santos. Muitas vezes ele se referiu às pessoas como santos. Por que ele fala assim? Porque Deus nos santificou. Nós cremos em Jesus Cristo. Jesus nos salva, Deus nos separa para Ele. A partir desse momento nós somos santificados em Cristo. Então Deus olha para nós. Você olha para você, você vai se ver cheio de defeitos e falhas. Mas apesar disso, Deus olha para você e sabe que você foi um separado em Cristo. Você é santo para Ele. E a nossa parte da santificação? Na medida que eu vou descobrindo a verdade do Evangelho, então o que eu puder ir me desfazendo daquilo que é errado, daquilo que é pecado, daquilo que o meu entendimento entende que aquilo não é bom, o que eu puder ir me desvencilhando disso, então eu vou me santificando, porque eu sou santo, então eu vou me santificando, me separando para Deus. Então
Se você pegar um irmãozinho de 3 meses de fé, ele não vai entender muito essas coisas. Então, para ele, a santificação dele para Deus depende da cabeça dele, do que ele enxerga ou não, né? Se ele está numa igreja de lei, até sorrir vai ser pecado em certos momentos. Vocês estão entendendo? Mas na medida que a pessoa vai crescendo, então ela vai se santificando para Deus, ela vai se separando. Se ela roubava, ela agora não quer mais fazer isso, então ela vai se separando lentamente. Na medida que o entendimento dela vai crescendo, então vai crescendo também a separação. Eu posso olhar uma coisa e achar que aquilo não tem problema nenhum, mas o irmãozinho novo que não entende ainda, ele vai achar aquilo e vai achar que aquilo é o maior pecado. Mas para quem é maduro não é pecado, é uma coisa comum. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Né? Entende? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que pode ajudar muitas pessoas. Quando eu estava começando, a minha cunhada ia casar numa igreja católica. Eu não tinha entendimento, perguntei para o meu pastor: poxa, minha cunhada, que seria minha cunhada, né? Ela vai casar numa igreja católica, eu vou ou não vou? Ele chegou para mim: de maneira nenhuma, você vai entrar numa igreja que tem idolatria, que tem padre. Eu falei: não, é isso mesmo. Eu não vou entrar nunca numa igreja dessa. E nós não fomos no casamento da irmã da minha esposa. Olha que erro grave. Então era pecado entrar num templo daquele. Mas depois você vai meditando na palavra. Eu falei: meu Deus, me arrependo, eu deveria ter ido. Qual o problema de entrar numa igreja? Eu não vou fazer uma missa, eu não vou prestar nenhum culto a nenhuma imagem que está lá. Por respeito à minha cunhada, eu deveria ter ido, por respeito e amor a ela. Na minha visão inicial era pecado, mas depois peguei minhas filhas, entrei em igreja católica que acendia a vela, que tinha estátua, expliquei: olha, isso aqui eles falam que é um santo, isso aqui é vela, tudo isso aqui é uma coisa errada, é idolatria. Não era, você está entendendo? Então, muitas vezes no entendimento do crente novo, é um pecado fazer certas coisas, mas depois que você vai crescendo, você vai ver que muitas coisas não era pecado. Dependendo da tua liderança, é que pôs certas coisas na sua cabeça, porque na cabeça deles era assim. Entende isso ou não? Qual o problema de ir num casamento numa igreja católica? Nenhum. Você vai lá ter um parente. O problema é a fé deles. Eu não vou lá me submeter à idolatria. Eu não vou lá para participar de uma missa. Eu não vou em missa que fazem para os mortos. Meu pai morreu, foi feita uma missa dos mortos. Eu falei: eu não vou, porque aí era um culto, uma coisa errada. Mas um casamento, como é que depois eu poderia convidar? Olha, vamos lá na minha igreja. Olha, não fui nem no casamento dela, vocês estão entendendo ou não? Então a gente tem que ter muita sabedoria. Então, na medida que você vai crescendo na fé, você vai se separando para Deus, na medida daquilo que você vai entendendo, vai se santificando. Então você tem que entender uma coisa: na cabeça de um crente novo, ele pode achar que muita coisa é pecado, mas o crente maduro sabe que aquilo não é pecado. É a consciência dele que é fraca, ele não entende algumas coisas ainda. Está bem claro isso, querido, na mente de vocês? Então, essa é a nossa parte da santificação. Então ele fala assim: aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Então Deus nos chamou. É Deus que chama. Nós falamos isso sobre o chamado do apóstolo Paulo. Ele está indo perseguir a igreja, está contra a igreja. Jesus aparece para ele, chama ele para ser apóstolo. Você já ouviu falar isso muito. Então nós fomos chamados para ser santo. Agora, qual a visão da igreja antigamente? Ser santo era isso: o homem só podia pôr paletó e gravata, a mulher aquele vestidão, não podia cortar o cabelo, e passava na rua assim, todo mundo daquele jeito, né? Achava que aquilo era ser santo, né? Mas não é nada disso. A visão de crente, qual a visão de crente do passado? Você não pode dar risada, todo mundo tem que viver com aquela roupa da década de 30, não é verdade? E de modo algum vou para uma igreja de crente. Tinha igreja que só pregava isso aí, usos e costumes. Você vai para o inferno, se cortar o cabelo, vai para o inferno, aqui não pode pôr essa roupa, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, né? Essa era a visão.
Mas depois você vai entendendo a palavra de Deus, você vê que muita coisa é religião. Depende do líder, ele inferniza a vida das pessoas da igreja com aquilo que não é palavra de Deus, né? Hoje você vê que igreja não é escravidão, mas quando eu tenho 50 e vou fazer 57 anos, quando eu era pequeno, eu vi aqueles jovens da minha idade que não podiam nem jogar uma bola porque era pecado, que queria saber de igreja, gostava de jogar bola. Vocês estão entendendo? Hoje a coisa mudou. Está bem claro isso, queridos, né? Então, hoje nós vemos a igreja, gente mais sábia, né? Mais atraente para aquele que é perdido. Então, nós somos chamados para ser santo com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. E aí nós chegamos nesse versículo 3, como Paulo saudava a igreja, como ele cumprimentava a igreja. Então essa saudação de Paulo é muito importante, porque aqui tem dois fundamentos poderosos do Evangelho. Primeiro, ele cumprimentava a igreja como graça a vós outros e paz. Essa graça e paz vem de quem? Olha lá, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando Paulo chegava na igreja, ele sabia o que ele tinha pregado, ele sabia o que tinha na mente das pessoas. Então ele dizia: graça, meus irmãos, tudo é pela graça, e paz. E essa graça e paz não são produzidas por nós, vem da parte do Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas essas sextas-feiras falamos muito sobre a graça de Deus, não é? Entende? Só para recapitular, o homem não é salvo por nenhuma obra de lei. Nunca esqueça isso. O que é ser salvo? É alguém que foi libertado da condenação eterna. Ele não é mais condenado eternamente. Ele foi liberto do império das trevas, transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Se ele vivia aprisionado, ele foi liberto das prisões, do cativeiro. Foi liberto. Então ele já é salvo. O verdadeiro salvo, ele não precisa de campanha de libertação. Ele só vai numa campanha de libertação se ele não aprendeu o Evangelho. O verdadeiro salvo só vai numa sexta-feira de descarrego se ele não sabe que é o Evangelho. Então ele vai. Mas se ele sabe o que é o Evangelho, ele já sabe que foi liberto pelo sangue de Jesus. Ele já é salvo. Jesus já arrancou ele das mãos do diabo, já desfez as prisões da vida dele. Ele não está mais debaixo de condenação eterna. Ele foi transportado, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele já é salvo. A salvação começa nessa vida, e isso não é por obras, é de graça, é um dom gratuito de Deus. E na segunda etapa da salvação, qual é? Eu vou um dia sair desse corpo e entrar na eternidade salvo. Então, meus irmãos, isso precisa ser pregado. A pessoa vai na igreja, você está amarrado, você está aprisionado, o cara já vai afundando na cadeira. Primeiro vem uma pregação que acaba com a vida de todo mundo é preso, todo mundo é amarrado, o diabo está dentro da casa de todo mundo, você precisa de libertação, você está debaixo de maldição, você põe a pessoa achatada debaixo de um peso de desgraça. E depois agora você tem que lutar muito para sair dessa coisa que você está. Mas espera aí, Jesus já não me salvou, ele não é meu salvador? Pô, então ele me salvou e me deixou nessa desgraça, então isso não é salvação. Então você vê pregação hoje que escraviza, achata a cabeça da pessoa, oprime, põe ela debaixo de medo e depois fala assim: você tem que fazer muita coisa para sair dessa situação, ela que tem que fazer. Então essa pessoa não sabe o que é ser salva, não sabe que foi liberta. O Evangelho precisa ser pregado, essa boa notícia precisa ser anunciada. Jesus te libertou, o Filho libertou, olha o Evangelho, o que é isso? E soltar isso para as pessoas sentirem alegria de serem evangélicas, né? E por fim,
eu vou herdar a vida eterna. Agora, não é por obras. Por que uma pessoa é salva? Porque ela creu em Jesus Cristo. Ele é salva pela graça de Deus que foi derramada através do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então ande como um salvo. É isso que eu quero que você entenda. Quando você anda como um salvo, você não está mais com a cabeça cheia, preocupado, atemorizado, amedrontado, sabe? Vocês estão entendendo? Vai sair de casa, oh Deus, me guarda, Senhor. Vai pegar o carro, Deus, me livra dos demônios. Sabe? A pessoa vive atormentada, não confia que Deus está com ela. Vive com medo de um monte de coisa, medo que mais a pessoa tem é medo. Mas o salvo está confiante. Ele para até de fazer aquele monte de oração, Deus me guarda, me livra. Ele para, porque ele já sabe que dele é salvo, Deus vai fazer isso por ele, já fez isso por ele. Agora, aquele que não entende a salvação, ele está num buraco. Ele está num buraco. Meus irmãos, aquele que não entende o que é ser salvo, ele está num buraco. Ele está numa angústia, num desamparo, num desassossego. Ele só vê diabo na vida dele. Só vê o mal o tempo todo. Vocês estão entendendo ou não? Mas o que for, Jesus Cristo é o nosso Salvador vivo, Ele já nos salvou, já cumpriu essa salvação, nos comprou com o sangue dele, e tudo isso é pela graça de Deus, não é por esforço, não é por quanto eu jejum. A pessoa, você quer ser liberto, 40 dias de jejum, eu vou me matar de jejuar e ficar sem comer para ser liberto. Mas não apresenta para ela, olha, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse Filho te libertou. Você precisa conhecer a libertação que já aconteceu na cruz. Precisa enxergar o Evangelho, a obra poderosíssima do Cristo crucificado. É isso que tem que ser ensinado. Vocês entenderam? Então ande como um salvo em todas as áreas da sua vida. Isso quer dizer que o salvo... Não quer dizer que o salvo está sempre cheio de dinheiro no bolso, é rico, não é isso. Mas ele é salvo, mesmo no meio das adversidades da vida que todos passam. Os problemas é de um jeito para um, de um jeito para outro. Um fica doente, o outro não fica tanto, outro fica mais. Mas é um salvo e continua sendo salvo pelo Senhor Jesus, até o fim. E tudo isso vem pela graça de Deus. Então, quando Paulo cumprimentava a graça, meus irmãos, ele sabia que o povo entendia, e a graça é o fundamento do Novo Testamento. E depois ele fala o quê? E paz, existe paz. Paz que vem de onde? Do nosso Senhor, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a saudação de Paulo são duas verdades poderosíssimas da igreja. Então na semana passada falamos sobre a graça, né? E hoje nós vamos falar sobre a paz. Vamos começar lá no Velho Testamento. Vamos lá, Isaías 53. Então vamos ler ali. Vamos ler o 4 e 5 com calma. Certamente, Isaías teve a visão do Cristo da cruz. Vamos ler desde o começo, para que... Isso aqui é muito lindo, né? Então vamos lá. Ele começa fazendo uma pergunta no capítulo 3. Quem creu em nossa pregação? Quem que está acreditando? E qual é a pregação dele? Ele fala assim: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí começa a falar sobre Jesus, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Então Jesus ali na cruz, ele não estava com uma boa aparência, não estava bonito. E diz assim: olhamo-no para ele, né? Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então quando Jesus está na cruz, ele está sem forma, todo inchado, não tem beleza, não tinha nada que agradasse de olhar para aquele cenário ali da cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Agora o que ele fez? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Repare bem, por quem Jesus foi ferido na cruz? Deus pegou o pecado de toda a humanidade e pôs sobre ele. Ele era um ferido de Deus, era o castigo de Deus ali na cruz, que todo homem merecia. Ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado. Por que ele foi traspassado? Suas mãos foram pregadas, seus pés, traspassado pelas nossas transgressões, moído. Olha a expressão, moído pelas nossas iniquidades. Agora olha bem, o castigo que nos traz a paz. Paz com quem? Com Deus. Estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o castigo por causa do pecado, Deus reteve esse castigo, essa punição. Mas quando Cristo foi para a cruz, assumiu o lugar de todo homem, então a justiça de Deus se cumpriu. O castigo que nos traz a paz com Deus caiu sobre Jesus. A punição que toda a raça humana merecia por causa dos pecados caiu sobre Jesus. Jesus foi castigado ali na cruz do Calvário, no lugar de todo homem. Então esse castigo que nos traz a paz com Deus, que removeu a parede da separação, os obstáculos entre Deus e os homens, o castigo que nos traz a paz não caiu sobre nós, não caiu sobre nenhum homem, caiu sobre a humanidade. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Ele foi castigado ali na cruz do Calvário. Você está entendendo isso? Então ele foi castigado ali na cruz do Calvário. Ore a Deus e fala assim: me dá a revelação da obra da cruz. O pastor fala nisso, obra da cruz, eu fico até cheio de ouvir. Mas eu fico pensando ali na cruz, Deus, homem. Jesus era muito mais sensível. Jesus não tinha uma alma caída como a nossa, deformada pelo pecado. Ele era perfeito. Jesus era alguém muito sensível. Ele era homem e Deus. Eu fico pensando o que ele sentiu, o que se passou nas suas emoções, naquela alma santa, pura, que não era doente como a nossa. O que ele sentiu na cruz ali, aquele momento que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Que ele foi feito pecado e Deus teve que voltar as costas para ele desamparar ele ali na cruz, não prestar nenhuma ajuda, deixar ele sofrer o que tinha que sofrer. O que ele sentiu? Como estava ali o seu mundo emocional, a sua mente, a dor. Talvez nós nunca sentimos uma dor na carne do que você ser traspassado, espinhos na cabeça, chicoteado nas costas, mãos traspassadas, pés traspassados, não ter um apoio assim para aliviar a dor. O que ele sentiu ali nós não sabemos. Ele era muito sensível. Mas o castigo que nos traz a paz com Deus, que removeria tudo, estava sobre ele, caiu sobre ele. É ali que começa a nossa paz, na cruz. Está entendendo ou não? Você tem esse quadro na tua mente, então não haveria nenhum outro meio disso. Meus irmãos, se Jesus não vai para a cruz, não haveria nenhum outro meio disso acontecer. Não haveria nenhuma outra possibilidade. Era a única porta que Deus abriu que resolveria o problema. Então, a cruz é o centro de tudo, é a coisa mais magnífica. É a sabedoria de Deus e o poder de Deus, não é sabedoria humana. Nós vamos ver isso mais para frente. Então o castigo que nos traz a paz, essa paz que Paulo fala, graça e paz, caiu sobre ele ali na cruz. Então vamos complementar esses textos com outras passagens da palavra de Deus. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ver Paulo revelando isso de uma forma maravilhosa, né? Vamos ler o versículo 13, começar pelo 13, porque isso aqui é coisa maravilhosa. Na Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, ela nos tirou de lá, nos transportou para o reino, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor.
no qual, neste reino, nós temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Agora, quem é que fez isto? Olha lá. Ele é a imagem do Deus invisível. Está mostrando que Jesus Cristo é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele é o Criador dos dois mundos, as visíveis e as invisíveis. Então, existe o mundo visível, mas existe o mundo invisível. E ontem eu estava assistindo naquele National, né? National, como é que fala? National Geographic, né? Passou lá, eles com aquele telescópio olhando os planetas, as constelações, coisa magnífica, aqueles outros planetas, as estrelas. Eu falo, meu Deus, e o planeta Terra, um pequeno botãozinho, uma coisa tão pequenininha no meio de uma imensidão. Não é assim como você olha a Lua e vê aquele botão ali pequeno. A Terra no meio disso é um pontinho insignificante, gente. O que tem de espaço em volta da Terra, essa órbita? É uma coisa gigantesca. Agora ele fala assim: nele foram feitas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Olha lá, as visíveis e as invisíveis. Ele criou o mundo visível que nós vemos, mas tem um mundo invisível que os olhos não vê, que o telescópio não consegue ver. Ele é o Criador deste mundo invisível também, que é magnífico e perfeito. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Olha lá, nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Então, Jesus Cristo é o Deus pleno, Deus perfeito. Agora no versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês, que eram em outro tempo estranhos e inimigos aonde? Na mente, no entendimento. Aí está o problema. Pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, sem culpa e irrepreensíveis. Então, meu irmão, versículo 20: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Quer sobre a terra e quer nos céus. Então, aquele sangue derramado pagou o preço do pecado, e através disso Deus agora, tudo que foi perdido, presta atenção, Deus reconcilia com ele traz e reconcilia com todas as coisas que foram perdidas em Adão, nos céus e na terra. Então houve a reconciliação, acabou a inimizade, através do sangue da cruz. Deus remove essa coisa chamada pecado e todos os pecados produzidos pelo pecado. Deus remove tudo. Nós temos que acreditar e confiar. Na cruz, tudo que era obstáculo, que era pecado, que era muralha, que era problema, tudo foi removido através do sangue. E agora Deus vem e reconcilia, traz tudo que foi perdido. Deus é que reconcilia. O homem, ele só está recebendo o benefício, ele não faz nada. É Deus que faz tudo na cruz. Então ele reconcilia, traz de volta para si esse homem perdido.
Tudo que foi perdido através do pecado de Adão, essa reconciliação vem através do sangue da cruz. Então uma pessoa que não conhecia Deus era inimiga de Deus, idólatra, feiticeira, tudo contrário. Quando ela crê no Senhor Jesus, isso se cumpre na vida dela, essa reconciliação. Deus elimina o passado dela, os pecados, se tem demônio, liberta e reconcilia ela através do sangue com Ele mesmo. Acabou o problema. Vocês entendem isso ou não? Então não tem mais obstáculo. Meus irmãos, eu fico fervendo por dentro, eu não sei nem como falar isso. A pessoa fala: vem aqui que nós vamos fazer a campanha, derrubar as muralhas, toda a muralha da tua vida vai cair. Eu fico pensando, olha como essa pessoa está cega. Por quê? Porque ela está vendo as muralhas em pé. Cristo removeu todos os obstáculos na cruz, irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Já foi removido. Olha a campanha dos gigantes. Você tem um gigante se opondo na tua vida. Vem que nós vamos derrubar os gigantes. Mas espera um pouquinho. Tudo que se opunha à minha vida, Cristo removeu através do sangue dele na cruz. Eu tenho que acreditar. Então não tem mais barreiras para mim ficar pulando. Eu não estou naquela corrida de obstáculos. Eu não estou lutando para derrubar coisas, nem para Deus abrir porta. Porque tudo já aconteceu na cruz. Tudo que tem que ser aberto foi aberto na cruz. Todas as barreiras já caíram na cruz. Deus já me reconciliou. Estou em paz com Ele. Ele está em paz comigo. Já estou pertinho dEle, Ele pertinho de mim. Acabou o problema. Você enxerga isso ou não? Então Ele reconciliou as coisas em quais níveis? Olha na sua Bíblia, presta atenção. Olha, isso aqui é verdade. Eu não estou mentindo, eu não estou inventando uma coisa para você. Eu não estou dizendo, eis que te digo, Deus, eis que, né? Não estou nessa enrolação, nessa enganação. Olha lá, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, nessa obra da cruz, Cristo liga essa terra aos céus, une as duas coisas. Naturalmente, o que está reconciliado na terra? Os que vão crendo em Cristo, vão instantaneamente entrando nessa reconciliação. Então aquilo que rejeita Jesus está apodrecido, está perdido. E Deus quer que tudo isso entre nessa reconciliação, mas os que creem já estão reconciliados automaticamente. O crente novo aceitou Jesus, já foi reconciliado, ele não sabe nada. Ele precisa ser ensinado, até ele começar a viver o que aconteceu do Evangelho na vida dele. Então Cristo uniu, tirou essa inimizade do pecado da terra e céu, uniu isso. Nos céus e na terra uniu, acabou com todos os obstáculos. Então o diabo, quando Cristo faz isso, ele fica desesperado. Por quê? Porque ele sabe que todos os obstáculos foram tirados pelo sangue da cruz. Então a coisa está fácil agora pela graça de Deus, não é? Não está como no Velho Testamento, aquela guerra, aquele monte de lei para cumprir, aquele monte de coisa, aquele suplício, aquele sufoco da velha aliança, não, acabou. Cristo resolveu o problema agora. Então agora nós estamos reconciliados com Deus, estamos em paz com Deus. Eu não tenho mais que derrubar coisas. Vocês entendem isso? Ah, pastor, me deu uma dor de barriga. Tudo bem, nós vamos ter dor de barriga. Pastor, eu fiquei apertado financeiramente, mas nós estamos num mundo caótico. Nós vamos passar por isso uma hora ou outra. Não é que o diabo está vencendo, que eu tenho uma muralha financeira na minha frente, que precisa cair. Isso é tudo coisa da cabeça humana, que não entende o que Cristo fez na cruz. Cria os obstáculos na cabeça dos outros. Tem pregações que é verdadeira criação de obstáculos, criação de dificuldade
para o povo obedecer o que eles querem para tirar a dificuldade. Eles põem a dificuldade e oferecem um meio deles para tentar arrancar aquilo que puseram na cabeça das pessoas. Entende isso? Então houve essa reconciliação. Então toda inimizade que havia entre a terra e o céu, o pecado, todas essas coisas ruins que separavam o homem de Deus, Cristo na cruz fez assim, ó, limpou. E Deus agora vem e reconcilia, traz de volta para ele aquilo que Adão perdeu lá no princípio através de Cristo na cruz. Então todos nós que aqui estamos somos reconciliados com Deus, nós estamos em paz com Deus. Tem uma grande bandeira branca entre nós e Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo está assim, ó, de mãos dadas com Deus e de mão dada conosco. Ele nos atou, ó. Nós aqui, Deus aqui, nos uniu a Deus. Ninguém quebra essa união. Nenhum demônio tem poder para desfazer essa reconciliação que já houve. Então por isso que Paulo fala graça, meus irmãos, e paz, né? Então vamos ler o versículo 20 de novo de Colossenses. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha, está aí na tua Bíblia todas as coisas. Então tudo já foi reconciliado com ele? Já foi. Quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, e a vós outros também, que em outro tempo, olha o nosso problema, nós éramos estranhos, inimigos no entendimento, porque vivíamos praticando as obras malignas. Mas e agora? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Por que ele fala agora corpo da carne? Porque a carne do Senhor Jesus, é ali que ele tomou todo o pecado da humanidade, e a carne foi cravada, julgada na cruz do Calvário. Todos os pecados foram postos no corpo do Senhor Jesus. Por isso que ele fala, esse pão que é partido por vós é meu corpo, este cálice meu sangue, né? Sobre a ceia, que foi partido por vós. Então na carne do Senhor Jesus, essa natureza maligna, caída, ela foi pregada. É isso que nós vamos pregar domingo. Nós estamos meditando em Gálatas domingo, vamos falar justamente isso, que nós somos libertos da lei pela morte de Cristo. Nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. Morremos para a lei, morremos com Cristo. Então ele diz, vocês que eram estranhos, inimigos no entendimento por causa das obras malignas, agora porém vos reconciliou. Já aconteceu no corpo da sua carne mediante a sua morte. Agora, depois dessa reconciliação, olha como Deus me apresenta para ele. Olha, meus irmãos, para apresentar-vos, não sou eu que me apresento, não é o meu esforço, é Deus que me apresenta e me apresenta para ele mesmo. Olha lá, para apresentar-vos perante ele o que? Santos, sem culpa. Mas não pode ser, pastor, eu falho tanto. Eu também, mas toda a minha culpa caiu na cruz do Calvário. Então Deus me apresenta para ele santo, porque me separou, sem culpa. Você acredita nisso? Olha lá, vamos ler de novo. Para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então Deus agora me apresenta para ele e fala assim, ó, você agora é santo, inculpável e irrepreensível. Por quê? Porque Cristo na cruz produziu isso para nós. Como é que pode? Eu fico pensando, Deus, mas eu sou tão imperfeito, durante um dia eu erro tanto, Deus. Mas aí ele responde, mas você foi justificado, você creu, então a justiça de meu filho, isso que você tem que entender, ela é transportada para você. Então quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Deus, de Cristo, que nos justificou. Então essa posição a gente não perde mais, é para sempre justificados. Então ele reconciliou ou não? Então Paulo está dizendo graça e paz, graça e paz. Quisera que esse monte de gente da televisão falasse, mostrasse que isso é real na vida do verdadeiro crente.
Que Cristo fez isso na cruz, né? Você já ouviu alguma pregação de reconciliação na televisão? Às vezes eu procuro para ver o que alguém vai falar, mas está lá, manda dinheiro para mim, porque esse programa não tinha que sair do ar, que não está pregando o evangelho, não é? Você vê lá, aquela gente da televisão não fala da reconciliação, não explana uma reconciliação clara, porque as pessoas vão acordar para a verdade. Então lemos Colossenses, né? O que nós lemos? Isaías e Colossenses, né? Agora vamos lá para Romanos. Volta lá para Romanos. Romanos capítulo de número 5, né? Vamos ler desde o versículo 1. Ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Por que nós temos paz para com Deus? Hã? Justificados, temos paz para com Deus, sozinhos não lá, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração, como? Pelo Espírito que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como que Deus provou? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando? Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados, olha, justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. A ira de Deus não está sobre nós, fomos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, olha lá, nós não estávamos buscando a Deus. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como Deus, nós somos reconciliados com o Senhor, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos. Salvos através de quê? Pela sua vida. Então olha esse versículo 10, como isso é grande. Porque se nós, quando inimigos, qual era a nossa posição? Inimigos de Deus, pelas obras malignas, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. O que me reconcilia com Deus? A morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. O que nós recebemos agora? A reconciliação. Então, meu irmão querido, não existe mais. Vai ler lá no Velho Testamento: os seus pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? Aquela sim, é verdade. Mas os meus pecados, que faziam separação entre eu e Deus, Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário e resgatou e removeu essa parede da separação que era pecado. Vocês estão entendendo ou não? Não é? Foi removido isso. Ele tomou sobre si os meus pecados e maldições, removeu tudo na cruz do Calvário. Então essa parede de separação caiu através do sangue do Senhor Jesus. Então agora nós somos reconciliados com Deus. Entenda isso, meus irmãos. Nós estamos tão ligados a Deus. Deus está tão ligado em nós. Deus mandou para dentro de nós o seu Espírito. E lá em Coríntios fala: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Nós estamos muito ligados a Deus. Deus está muito ligado a nós. Comprados pelo sangue, Deus através do Espírito habita, vive dentro de nós. Nós somos a casa de Deus.
E onde o diabo está nisso? Fora. Só olhando, não pode fazer nada. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então ande assim. Senhor, eu vou entrar na tua presença errado, eu já vivo na tua presença direto. Senhor, eu vou buscar o Espírito Santo errado, o Espírito está dentro de mim, eu não vou buscar uma coisa que está dentro de mim há muito tempo. Está claro isso ou não? Está bem claro na tua mente agora, pastor, então, como que isso vai se tornar vivo em minha fé? Eu creio que o Espírito está em mim. Eu creio que foi reconciliado, estou ligado em Deus. Creio que a parede foi removida. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é você viver pela fé que o conhecimento da palavra de Deus te trouxe. Agora a fé humana é isso. Eu vou elaborar um projeto. Agora eu creio em nome de Jesus que vai se cumprir esse projeto na minha vida. Deus vai fazer cumprir. Isso é fé humana. O homem elabora uma coisa na cabeça dele, né? Põe Deus para trabalhar e Deus é obrigado a fazer o que Ele quer. Isso é fé humana. Eu vou alcançar aquilo, vou conquistar aquilo, eu vou lutar, vou me empenhar e Deus vai me dar. Você vai ver o alvo dele não tem nada a ver com o evangelho, né? É coisa humana. É alvos humanos, é aquele... Como é que fala? Vai virar o ano, o que eles falam para fazer? Projeto de vida. Projeto de vida é tudo humano, é tudo coisa humana. Não tem nada a ver com a fé evangélica. Às vezes a fé que ele está querendo ter é uma fé mesquinha que só gira em torno dele, do interesse dele, da avareza dele. Não tem nada a ver com o evangelho. Isso é viver pela fé humana. Agora, viver pela fé é isso, me reconciliou. Uma fé que vem pelo conhecimento da palavra. Eu estou ligado nele, o Espírito está dentro de mim, sou salvo. Em qualquer circunstância eu estou dentro do evangelho, que é a minha terra prometida. Vivo, a fé acende essa verdade dentro de você. Você vive pela fé no evangelho. Isso é viver pela fé. Agora inventaram um monte de coisa no meio da igreja, um monte de objetivo, de propósito, de coisa humana, né? Projeto de vida, né? No passado eu li uns projetos de vida. A jovem, ai Deus, esse ano em nome de Jesus tomo posse do meu príncipe, do meu escolhido, né? Todo jovem é a mesma coisa. Que eu vou trocar de carro, vou comprar casa, aí eu fazia, porque lá na igreja que eu fiz parte já fez projeto de vida. E aquele vinha parar na minha mão, eu que recolhia. De vez em quando não tinha que olhar, mas dava uma olhadinha assim. As pessoas só estavam querendo coisas desta vida. Eu nunca vi um projeto de vida assim, ó. Deus, eu vou entrar num ano novo. Eu quero te conhecer profundamente, eu quero te servir. Abra o meu entendimento, Senhor, que eu seja útil para alguém. Eu nunca vi um projeto de vida assim. Agora o projeto de vida mesquinho, me dá a casa, eu vou trocar de carro, eu vou melhorar de emprego, eu vou arrumar um dinheiro, eu vou me casar, me dá o escolhido, a escolhida, tudo coisa humana. Era isso o projeto de vida. Se você tivesse acesso a projetos de vida, o empresário que não pagou, que explorou um funcionário, que não pagou os tributos, fez tudo errado, está apertado, não, que esse ano eu vou dobrar meu capital, mas a custa de exploração de ninguém não vai, meu irmão, não vai. Pode pôr no projeto de vida. Não tinha um que falava, Senhor, eu tenho sede do Senhor, esse ano que vai começar, eu quero te encontrar, te conhecer mais e mais como nunca. Você entende o que eu estou dizendo ou não? É a fé humana que projeta essa mentalidade dentro da igreja. Agora, viver pela fé do evangelho, eu conheço o evangelho e vivo todo dia pela fé naquilo que Cristo fez por mim. Isso acende o evangelho dentro do meu coração. Então, já fomos reconciliados com Deus. Vamos ler de novo o capítulo 5 de Romanos. Desde o versículo 8, olha lá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho,
Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa vida que Ele deu por nós. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. Então, meu irmão, Deus está muito ligado em nós estamos muito ligados nele, tudo através de Cristo. Então, quando Paulo fala graça e paz, Paulo ensinou sobre a reconciliação. Ele quer trazer logo na sua saudação, na mente dos crentes, um Deus reconciliado com eles, sem medo, sem acusação, sem condenação. Um Deus muito ligado nele e ele em Deus. Está bem claro isso? Um Deus que já removeu todos os obstáculos na cruz do Calvário. Não esqueça isso que eu vou te falar. Todos os obstáculos que tinha entre nós e Deus, quando Cristo morreu e disse: está consumado, Deus fez assim, removeu tudo, inclusive o diabo, que era um deles. Está removido. Agora abriu um novo e vivo caminho. A porta está aberta. Eu não preciso subir de joelho, nem que Ele quer que eu suba de joelho. Eu creio e estou na presença dEle. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo sangue do Senhor Jesus. Então não tem mais obstáculo, é a nossa cabeça que é o problema. A nossa mente não renovada, amedrontada, às vezes doente, que cria um monte de coisa estranha na cabeça. Por isso que ele fala: transformai-vos pela renovação da mente. Como é que a minha mente vai ser transformada? Tem que ser impregnada pelo Evangelho. Aí limpa o que é errado dali. Vamos ver outro texto. Nós lemos agora Romanos. Vamos naquele segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler o 17, mas a tônica é a partir do 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. Você está em Cristo, então você é a nova criatura, ou a nova criação. As coisas antigas ou velhas se passaram. O que são as coisas antigas e velhas? Toda aquela pessoa quem eu era, aqueles pecados, aquela escravidão, o domínio que o diabo tinha na minha vida, a religião errada, tudo aquilo, as coisas velhas, se passaram. Tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus. Olha, tudo vem de Deus e nada do homem. Não é por obras. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora, olha o trabalho que Deus nos deu para fazer. Olha lá. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, tudo provém de Deus, que nos reconciliou como? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério. Todos nós somos embaixadores. Qual é o ministério? Da reconciliação. Mostrar para os homens que já houve a reconciliação. Que Deus já fez tudo e o homem que crê é reconciliado com Deus. Esse é o nosso ministério, é o nosso trabalho. Mostrar a obra da cruz. Olha lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, olha lá. Deus estava em Cristo. Aonde Deus estava? Deus estava em Cristo. Então, quando você lê lá Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus estava ali em Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus estava curando, perdoando, multiplicando o pão, limpando o leproso, controlando o mar, controlando o vento, Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Mal para as pessoas? Não. Reconciliando consigo o mundo. Olha lá. A saber, versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não estava acusando ninguém. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando você vê Jesus multiplicando o pão,
curando o cego, perdoando a pecadora, né? Quando você vê Jesus controlando o vento, controlando a água do mar, quando você vê Jesus lidando com aquelas pessoas, então Deus, onde estava Deus, estava em Cristo, lá nele, ele era Deus e homem, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, trazendo tudo de volta para ele, aquilo que Adão perdeu. Você vê isso ou não? Agora presta atenção, a diferença: no Velho Testamento Deus mandava entrar numa cidade, mata todo mundo, velho, criança, gado, mata. Quando Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo, Jesus nunca mandou matar ninguém, nunca pôs doença. Você viu Jesus pondo doença em alguém? Ele tratava duro a liderança religiosa, que fez da igreja um negócio, que fez do templo um negócio de lucro. Você entendeu? Ele foi duro com os fariseus, os escribas, pegou eles de jeito, mas com aquela gente simples, amou, tratou todo mundo bem, abençoou todo mundo, só fez o bem. Por que essa diferença, hein? Aí você vai entender o que é lei e o que é graça. É a graça de Deus. Entende isso ou não, queridos? Mas isso está escondido da mente e do coração de muita gente. Então, olha lá, saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então a pregação do Evangelho aponta para Jesus e aponta para a reconciliação que Deus fez por todos nós aqui na terra, através de Cristo. Então quem crê em Cristo entra automaticamente nisso. Agora aquele que rejeita Cristo, rejeita a obra de Deus, ele permanece debaixo da condenação. Essa reconciliação não é real na vida dele. O que anula a obra da cruz não entra nessa reconciliação. Os que estão debaixo da lei, quer se justificar por obras da lei, não estão nesta obra da cruz de reconciliação. Eles estão tentando se justificar e remover pela obra da lei aquilo que foi removido na cruz. Está bem claro isso, queridos? Você sente Deus mais pertinho de você? Sim ou não? A tua mente está limpa agora com esse negócio de obstáculo, de barreira, de problema, de porta fechada, de muralha, de Golias, esse monte de coisa que põe na frente do crente para criar dificuldade. Já entendeu que tudo isso foi removido na cruz definitivamente? Acabou, eu não estou mais nessa guerra, meus irmãos. Nós não estamos mais nessa guerra, vocês estão entendendo? De derrubar coisa. Você vê uns louvores aí e Deus vai por baixo, vai derrubando a muralha, vai pisando no inimigo. Eles estão numa guerra acelerada. Na cruz isso já acabou. Acabou. Quer viver em guerra? Viva, vai lá para a lei, afia a espada, chama todo mundo de varão, ó o varão, a espada, né? Fica nessa linguagem aí, né? Essa gíria. Imagine coitado do incrédulo que está desse lado. Ele liga o rádio lá, o cara está lá, porque o varão desembaiou a espada, porque Jeová. O que esse cara está falando? E matou, não sei. Mas o que ele está falando? É que nem uma gíria, né? Quem está na igreja entende, quem está fora não sabe nem do que se trata. Então tudo foi removido na cruz. Por isso que a gente tem que dar graça. Ah, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te agradeço. A obra perfeita já foi feita. Eu não vou viver nessa guerra de derrubar os obstáculos. Cristo removeu, Deus me reconciliou. Então, graça, meus irmãos, e paz, paz. Nós estamos em paz, Deus está em paz conosco. Nós estamos em paz com Deus, né? De sorte, versículo 20, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então você é o embaixador.
Nós somos o embaixador do reino de Deus. Então ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora ele mostra como houve a reconciliação. Olha lá, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Cristo não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, Cristo não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado na cruz, porque ele tomou todo o pecado da humanidade na cruz. Então ele nunca pecou, mas ele foi feito pecado na cruz. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, quando o castigo cai sobre ele, ele remove todo o pecado e tudo aquilo, e nós somos feitos a justiça de Deus, todos justificados pela obra da cruz. Então, meu irmão querido, eu fico imaginando um crente que não entende isso. Ele vive atormentado, ele vive com medo o dia inteiro, ele vive com guerra, ele vive na batalha, ele só vive assim, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado o tempo todo, e sai, e sui o tempo todo. Ele vive um inferno na cabeça dele. Ele se sente condenado, ele se sente oprimido, ele vê só o diabo. Jesus é muito fraco, ele só vê o demônio. Mas quem entendeu isso, toma cuidado para não engordar, você vai ter paz. Dá até fome, sabia disso? Você vive em paz, gente, né? Você sai na rua tranquilo. Você vê o mundo nesse caos, mas nós estamos acima disso. Você anda com Deus, que alegria, você sai da sua casa, eu ando com Deus, né? Sim ou não? Aí você vai trabalhar, encontrar uma turma chata lá no trabalho, mas eu ando com Deus, Deus está comigo o tempo todo. Acabou, eu não estou mais com a mente cheia de obstáculo. Acabou isso para mim. Eu não estou nessa guerra contra o diabo. Uma das coisas que era obstáculo era o diabo. Jesus anulou, liquidou ele na cruz do Calvário. Então você se sente bem, o Evangelho é o poder de Deus, é bom ser crente. Como é que eu vou adorar a Deus com o coração amargurado? Ah, Senhor, eu te adoro, eu estou em paz, reconciliado. Sim ou não? Você entende isso de todo o coração? Agora, meu irmão, para mim entender isso, eu tive que caminhar 20 anos para isso que eu falo com facilidade para você hoje. Eu vivi 20 anos sem ver essas coisas que estavam na minha cara, meu irmão. Como é que pode? 20 anos de guerra, de sufoco, porque nunca me ensinaram isso, não é? Hoje vocês ouvem, quisera eu, quando eu estava sentadinho assim como você, alguém chegar para mim e falar, olha, já aconteceu isso, fica contente. Aí quando eu estava sentadinho, vinha assim, ó, tem um demônio do nome tal, porque eu tranco a rua, porque o demônio, porque isso, porque aquilo, porque a maldição, e você já ia se encolhendo, não ia? Aí no final do culto, quem quer ser liberto da maldição? Eu já ia direto lá, na hora, eu já me ajoelhava já, põe a mão na minha, por favor. Só que não mudava nada. Aí no mês seguinte a maldição estava lá tudo de novo. Não estava? Tudo de novo. E todo final do culto, demônio disso, demônio daquilo, demônio. E sai. Aí depois o pastor falava, olha, quando você sair por aquela porta, tem um diabo ali te esperando, anda na linha. Você não viu isso? Quantas vezes? Aí veio você embora pesado, aquela dificuldade de ser crente, aquele problema todo. Então, meus irmãos, vamos voltar lá, vamos terminar, vamos voltar lá em 1 Coríntios. Então Paulo chegava para a igreja, essa forma dele cumprimentar, ele despertava essa verdade que ele tinha ensinado na mente de todos. Então ele dizia assim:
Vou ler desde o versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça a vós outros e paz, de onde? Da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graça e paz. Eu acredito que quando Paulo cumprimentava a igreja entendia. Então eles sorriam para Paulo, né? Graça e paz, né? Gostoso, uma igreja com o coração livre, segura, protegida, fundamentada na verdade, não é? Vocês entendem isso ou não? Então é tão bom chegar, graça e paz, meu irmão, ou então paz, né? Isso, que coisa boa. Isso, você sabe que isso até mexe com o nosso sistema nervoso, da paz, né? Amém, queridos? Então, vamos ficar por aqui. A semana que vem a gente dá continuidade em outro texto.